Boa tarde, doutores, tudo beleza? Boa tarde, doutor. Beleza, e aí? Boa tarde, doutor. Tudo na paz? Doutor, Doutor, Hum, antes da gente começar a aula, será que a gente pode o senhor passar para nós o conteúdo da P2? Ah, Fazendo sim. favor? Porque a próxima aula já é a prova nossa, dia 31. certo. Para P2 vai cair valvulopatia, eu não cobrei na outra, né? Deixa eu confirmar aqui, doutor, peraí. Na outra eu não cobrei valvulopatia. Cobrei urgência e emergência hipertensiva. Isso. Não cobrou não, doutor. Então, valvulopatia, tá? Aquelas doenças valvares. E a parte de insuficiência cardíaca, tá? Beleza? Valvulopatias e insuficiência cardíaca. AVC, parada cardiorrespiratória. E a de hoje vai ficar para final, Beleza. tá? Bom, vamos lá então. Obrigado, hein, doutor. As ordens. A gente hoje começa a falar de acidente ofídico, beleza? Entra dentro da anatomia, dentro da patologia médica. E aqui a gente tem que pelo menos entender como que agem alguns tipos de venenos, né? Aqui a gente vai falar de uma forma mais resumida, não vou passar o protocolo completo para vocês, porque é muito extenso, é muito grande, tá? Então aqui a gente vai focar em algumas principais situações, tá? Principalmente em acidente com serpente, beleza? Não vou focar com vocês hoje aqui em acidente com aracnídeo, tá? Com escorpião, beleza? Mais focado hoje em acidente com serpente, tá? Então vamos lá. Então, o ofidismo, ou, né, o acidente ofídico propriamente dito, é quando há o contato com essa serpente, né, essa serpente que tem uma peçonha, né, que é essa serpente que tem essa capacidade de inoculação de veneno, e há a inoculação de veneno para dentro do organismo, beleza? Então o próprio ofidismo ele tem como uma nomenclatura, né, uma síndrome resultante da inoculação de veneno, tá? Inoculação de substância venenosa. Aqui eu botei por parte das serpentes, porque a gente vai falar hoje exclusivo de serpente, tá bom? Mas pode ter o problema, né? O acidente com aranha, com escorpião, beleza? Então, qualquer tipo de bicho que tenha peçonha, tá? Que faça inoculação de substância venenosa. E isso tudo engloba desde a característica do veneno, né? Do inóculo, como o sítio de inoculação, onde que a cobra mordeu, beleza? E o tratamento adequado para esse paciente de uma forma geral, beleza? No Paraguai, né, nós temos uma incidência maior aqui das serpentes do gênero Bothrops, né? Então você tem as jararacas, né, dentro do gênero Bothrops. O Crotalus, né? O Crotalus é a famosa cascavel, né? E o Micrurus. O Micrurius é a cobra coral, beleza? A famosa cobra coral. Qual que é a principal característica desse animal com peçonha? Vamos lá. Então, por se tratar de serpente, então tem um corpo cilíndrico, né? Ele não tem extremidade delimitada, tá? A cabeça é mais achatada e
a pele é constituída de escamas, beleza? O principal órgão sensorial da serpente é a língua de caráter bífida, né? Aquela língua bifurcadinha, por ali que funciona, né? Entre aspas, o sistema olfatório dela, por ali que ela sente a presa dela, tá bom? Já as serpentes do gênero Crotalus, o Crotalus lembra que é a cascavel. A característica dela é o guizo, tá? É o guizo, é o crepitalo, é o guizo que faz o sonzinho do chocalho lá, que ela, né, aquele ditado, né? Tá andando no mato, você escutou o chacoalhar do guizo, fica esperto, tem cascavel liberto, beleza? Então, falando a nível epidemiológico, né, aqui na realidade nossa, qual que é o grupo mais afetado? Principalmente homens, né? Entre 10 aos 59 anos, sempre ataques mais relacionados a membros inferiores, né? E aqui, pela situação climática, pela situação do ambiente, aqui a gente encontra mais acidente com jararaca, né? Com as serpentes do gênero Bothrops, beleza? E nós temos aqui algumas características dessas serpentes de acordo com a sua dentição, de acordo com o seu aparato inoculador, beleza? Nós temos a divisão entre aglifas, opstoglifas, proteoglifas e solenoglifas. O que muda de uma para outra? A aglifa, o próprio nome fala, aglifa, ausência de dente inoculador. Ela não tem um aparelho inoculador de veneno. Então, seria uma serpente que, frente a um ataque, né, se chega a atacar o ser humano, pelo menos o risco de inoculação de veneno é zero, beleza? Temos as opstoglifas. A opstoglifa, ela tem um par de dentinho inoculador na parte de trás, tá? Só que não é ainda um aparato inoculador tão específico, né? Tão bem elaborado. Então ela tem um aparato inoculador e tem a dentição maciça, né? A dentição serrilhada ainda pela frente. As proteoglifas, elas têm um par de dentes inoculadores, elas têm um aparelho inoculador e não tem aquela dentição maciça na frente. Só que esse aparelho inoculador, esses dentes das proteoglifas, eles são fixos, beleza? Já as solenoglifas, esse aparelho inoculador dela, o dente dela, é maior, tá? É mais pontiagudo, é mais fino, é curvo e detalhe, é bem específico, tá? Tem conduto central inoculador de veneno. Vocês já observaram naqueles vídeos de mordida de cascavel que parece que o dente da cascavel é meio mole em cima, tá? É por causa disso, é um aparato inoculador bem específico, beleza? E falando de forma geral da generalidade do veneno, da característica do veneno. Esse veneno, ele é uma secreção um pouco viscosa, né? Ele não é tão fino e tende a puxar ali por uma coloração amarela, tá? É um líquido meio ceroso ali, amarelo, tá? E ele tem complexo de substância proteica com atividade enzimática. Eu preciso saber isso aqui, né, para eu saber o que o veneno pode causar no meu paciente. Qual que é a função do veneno? Principal função é imobilizar e matar a presa, né? Imobilizar para a serpente engolir. E a característica do veneno, a composição desse veneno,
vai variar de família para família de serpente, tá? O Botropis tem uma característica, o Crotalus tem outra característica, o Micrúdio tem outra característica, beleza? Dentro do próprio nível, um exemplo dos níveis Botropis, Jararaca, Jaracuçu, são duas serpentes que estão dentro do mesmo gênero ali, da mesma família. Não tem uma grande variação do veneno, não. O veneno é bem semelhante, tá, de uma serpente para outra. Agora, se eu for comparar o veneno da jararaca, que é um Botropis, com o veneno da cascavel, que é o Crotalus, a ação do veneno já é bem diferente. Você vê manifestações clínicas no Crotalus que não tem no Botropis, tá? E também a quantidade de veneno, né, que essa cobra vai inocular vai depender da zona geográfica que ela vive também, beleza? Vai depender da idade da serpente. Uma serpente maior, uma serpente mais velha, ela tem uma bolsa de veneno maior, vai ter um reservatório de veneno maior, né? A época do ano, tem épocas em que essas serpentes elas são propensas a ter uma maior produção de veneno, tá? E se a cobra se alimentou antes ou não? Por quê? Porque se ela se alimentou antes, eu sei que é uma cobra que se alimentou, tô vendo lá no meio dela, tá aquela bola assim que ela engoliu alguma coisa, eu sei que a inoculação de veneno dela é menor, ela já gastou o veneno dela ali, então até haver essa produção de novo, tem um certo tempo. E o que esse veneno pode fazer no paciente, né? Como que esse veneno age? Esse veneno pode se classificar de acordo com o seu efeito predominante. Então você tem substâncias inoculadas que têm característica coagulante, coagula o sangue do paciente mesmo, você faz tempo de protrombina, faz coagulograma, vem tudo alterado, tá? Ou tem função proteolítica ou necrotizante, né? Começa a necrosar mesmo ali onde ela mordeu. Efeito hemolítico, começa a destruição de hemácia. Efeito neurotóxico. Efeito miolítico. O miolítico e o neurotóxico é o mais punk do negócio, porque o paciente morre muitas vezes por parada respiratória, tá? Por afetação direta no sistema nervoso central. Ok? Vamos lá então, falar diretamente agora da ação dos venenos específicos dentro da própria família, né? Então, o botrópico, a jararaca ou jaracuçu, nós temos duas funções nesse veneno características, né? Função proteolítica, que tem uma degradação, uma destruição proteica, né? Ali falando do sítio de lesão, onde mordeu, onde inoculou o veneno, tá? Então pode ter necrose celular no músculo, tecido adiposo, lesão do próprio endotélio vascular, tá? O paciente pode cursar com celulite depois ali. E a função coagulante, né? A função coagulante, se não haver um meio termo, o paciente ou descompensa para cima ou para baixo. Como assim? O paciente pode ter uma coagulopatia, uma coagulação intravascular disseminada, aquela chuva de trombo para tudo quanto é lugar, ou o paciente vai ter coagulopatia de consumo. Como assim? O paciente não coagula, beleza? Há um consumo dos fatores de coagulação. Ou o paciente pode estar sangrando e fazendo trombo, cara, devido à lesão do endotélio vascular, beleza? Então, observem que não tem aqui característica de ação neurológica ainda, tá? Não tem afetação direta do sistema nervoso do paciente. Qual que é a clínica do meu paciente aqui nesse tipo de acidente? É o paciente que chega com dor, tá? Inchaço onde foi a mordedura. Pode acontecer linfadenopatia regional, pode edemaciar toda a região linfática em volta de onde foi inoculada essa substância.
tá bom? O paciente faz equimose no trajeto dos vasos regionais, tá? Começa a ficar certinho assim, ó, aquele roxo por cima das veias do paciente, tá? Desenhou de caneta. Pode ou não, às vezes, tá sangrando pela ferida, beleza? E o paciente cursa com flictemas e ampolas, aquelas bolhas muitas vezes de sangue, tá? E a nível de manifestação sistêmica, o paciente pode ter coagulopatia e fibrinólise, ou o paciente pode ter hemorragias em diferentes níveis. O paciente pode cursar também com hemorragia interna e difusa, tá? O paciente começa a sangrar dentro do tórax, dentro do abdômen, beleza? Vamos lá. Vou atender esse paciente. Primeira coisa que eu preciso saber, eu preciso fazer uma bateria de laboratório nele. Primeira coisa, tempo de coagulação, tá? Eu preciso checar o tempo de coagulação, como que está o coagulograma dele, beleza? De preferência antes de eu passar o soro antiofídico. Porque dependendo como tiver esse tempo de coagulação, se está muito alterado, a dose de soro antiofídico vai ser maior, beleza? Outra coisa, hemograma, principalmente velocidade de sedimentação globular. Eu vou encontrar leucocitose, vou encontrar neutrofilia, porque começa a instaurar aquele quadro inflamatório, tá? Mas também, se eu achar anemia nesse paciente, abre o olho, que às vezes o paciente pode estar sangrando ali para algum lugar que você não está vendo, beleza? E por último, eletrólitos, né? Por que eu preciso ver eletrólito? Preciso ver o controle de potássio, quanto está de potássio meu paciente, tá? Meu paciente pode começar a cursar com uma injúria renal aguda. Então eu sempre vou dosar os níveis de potássio para ver se estão altos, ok? O potássio alto eu consigo ver até no eletrocardiograma, dependendo do ponto que ele tiver, até afetação de onda T, apiculamento de onda T, lá no eletrocardiograma, tá? Consigo ver por lá também, mas aqui, como é um acidente ofídico, eletrólito, esse paciente vai receber monitorização constante também, tá bom? Vamos só comentar o esquema terapêutico aqui. O esquema terapêutico desse paciente, falando do protocolo daqui, tá bom? Esse paciente, de cara, eu vou passar 150 mg de soro antiofídico, tá? E no paciente pediátrico, se for acidente com botrópico, com jararaca também, com jaracuçu, vai ser o mesmo esquema de tratamento, vai ser 150 mg também de ataque, tá bom? E aí, eu vou passar esse soro antiofídico em 8 horas e vou avaliar o tempo de coagulação de novo, tá? O tempo de coagulação não melhorou, o paciente não está coagulando. Tem risco desse paciente evoluir para um sangramento. Então, vou passar mais 150 de soro antiofídico para ele, tá bom? Terminou mais 8 horas. Vou avaliar o tempo de coagulação de novo. Não coagulou ainda. O coagulograma está ruim ainda. O que eu vou fazer? Vou passar outra dose de soro antiofídico. Beleza? E aí eu vou ficar de olho nesse meu paciente. Tá? Então vão ser essas 3 doses de soro antiofídico. Beleza? Só para a gente comentar por cima mais ou menos aqui esse quadro clínico aqui, como é o tratamento, tá? Acho que eu não vou cobrar de vocês não. Quais são as complicações desse tipo de acidente? De cara, esse meu paciente ele já vai me apresentar um inchaço local ali onde foi o sítio de mordedura, né, o sítio de lesão, e pode evoluir também com uma deficiência funcional, mas devido ao edema, tá? Pelo inchaço ou pela necrose. Esse paciente, cuidado que ele pode fazer síndrome compartimental, beleza? O que é a síndrome compartimental? Gera aquele processo inflamatório, tá? Dentro, no membro, falando ainda de membro inferior, que é onde a gente mais vê síndrome compartimental,
aumenta, há um inchaço devido a esse processo inflamatório, então aumenta a pressão dentro do membro, dentro dos compartimentos ali, tá? E aí esse aumento de pressão resulta numa compressão de nervo, compressão de vaso sanguíneo, beleza? Então acaba que o membro começa a ficar mal irrigado. Então esse paciente eu preciso fazer muitas vezes uma fasciotomia de emergência. Eu preciso abrir o membro, tá? Expor o compartimento, incisionar até a fáscia muscular para liberar pressão dentro do membro para voltar a irrigação. Beleza? Na pior das hipóteses, esse paciente vai evoluir com uma necrose. Essa síndrome compartimental, se eu não tratar ela meio ligeiro ali não, tá? O paciente pode até perder a perna, perder o braço, beleza? E cuidado com o torniquete nesses pacientes. Esses pacientes, paciente com mordida de cobra, com picada de cobra, não vou fazer torniquete nesse paciente, tá bom? Não faço torniquete, não faz torniquete, não tem aquele negócio de ir lá e aspirar o sítio de lesão. Vou chupar o veneno aqui e jogar fora. Não tem essa, tá bom? O veneno foi inoculado dentro do músculo, o veneno já está correndo na corrente sanguínea do paciente. Tá? Outra tendo absorção muscular. É encaminhar rápido esse paciente para ter o tratamento com um soro antiofídico específico, tá? O soro ou monovalente ou polivalente. Enfim, torniquete para esse paciente aqui é dispensável, tá bom? Não precisa fazer torniquete nesses pacientes. O que começou a acontecer? O povo fazia uns torniquetes meio louco, com fio de telefone, com cadarço, e o que começou a acontecer? Começou a necrosar. Tá? Pacientes começaram a perder membro por causa desses torniquetes mal feitos, beleza? O torniquete mal feito apertava tanto que chegava a lesionar o vaso onde apertou ali, tá? E as complicações a nível geral ou a nível sistêmica é o paciente cursar com choque, né? O paciente pode evoluir para um estado de choque, né? Vai depender se for um choque hipovolêmico, secundariamente a hemorragia que ele está tendo interna, tá? Ele pode ter coagulação intravascular disseminada, ele pode ter injúria renal aguda, porque vai ter necrose do túbulo, né? Vai ter necrose tubular lá no rim do meu paciente por causa da nefrotoxicidade do veneno, beleza? Então, segue por esse ponto aqui. O crotálico, ou crotalus, como você quiser chamar, falando aqui do veneno da cascavel, o buraco é um pouco mais embaixo. Porque você consegue ver um veneno com mais características de ação. Você tem um veneno que tem ação neurotóxica, que age a nível da sinapse neuromuscular, inibe liberação de acetilcolina. Então faz um bloqueio neuromuscular nesse paciente, né? O paciente cursa com paralisia, tanto paralisia motora até paralisia respiratória. Um veneno que tem ação miotóxica, como assim? Faz lesão no músculo esquelético, necrosa fibra muscular, beleza? E ação coagulante. Prolonga o tempo de coagulação, só que aqui não tem consumo do fibrinogênio, tá? Não tem consumo do fibrinogênio. O outro também tem consumo do fibrinogênio. Aqui não tem. O que acontece? O paciente tiver alguma lesão, ele vai sangrar porque não vai criar rede de fibrina ali em cima da lesão dentro do vaso. Tranquilo? Quais são as manifestações locais que o paciente sofre quando vítima de acidente crotálico? Dor e inflamação no sítio da mordedura, tá? Cuidado que esse paciente aqui, muitas vezes você pode nem ver o furinho do dente ali, tá? É muito fino o dente. Então, às vezes, o paciente só refere que escutou um chacoalhado de guiso e sentiu uma ardência na perna. A hora que ele vai ver, tá só aqueles dois sinalzinhos parecendo uns furinhos de agulha. Beleza? O paciente pode ter parestesia, começa a perder a sensibilidade ali, tá?
Mas aqui que está a cereja do bolo, as manifestações sistêmicas, que é o que diferencia, igual fala, né? Aqui que diferencia os adultos dos meninos. Aqui esse veneno ele é neurotóxico, então o paciente começa a ter diplopia, o paciente começa a enxergar aquela visão toda dobrada, ou o paciente começa a enxergar tudo embaçado, diminuição da agudeza visual, transtorno de acomodação. O paciente perde a noção de orientação de espaço. Oftalmoplegia, o paciente tem paralisação dos músculos ali, tá? Dos músculos oculares. Pitose palpebral. Puta, virou uma clínica quase do AVC. Mas aqui a ação já é neurotóxica direta. O paciente tem flacidez dos músculos da face, então é aquele paciente que tem dificuldade para conversar, tá? Ou ele pode apresentar fasciculação muscular, o paciente começa a ter tipo uns microespasmos musculares, assim, parece que tem cobra andando debaixo da pele do paciente, tá bom? E paralisia de par cranial mesmo, o paciente começa a ter dor para deglutir, disfonia, o paciente não consegue conversar, verbalizar de forma correta, cialorreia, tá? O paciente começa a babar, tem desvio de comissura labial. E aí, por último, as paralisia das extremidades, né? Até paralisia de músculo intercostal, diafragma, tá? Aí o que acontece com esse paciente? Esse paciente morre por insuficiência respiratória, tá? Insuficiência respiratória aguda grave por paralisia de musculatura. E as manifestações hematológicas, o paciente pode ter tanto hemólise, destruição de hemácia, né, e a hemorragia propriamente dita. No laboratório desse paciente, você vai ver no hemograma lá anemia, reticulocitose, hemácias fragmentadas, tá bom? O tempo de coagulação, tem paciente que o tempo de coagulação pode estar prolongado, tá? Esse paciente, você pede um hepatograma também, ver como é que está o fígado dele. É um paciente que vai ter hiperbilirrubinemia, aumento de bilirrubina direta, tá? Mioglobina sérica aumentada. Por que mioglobina sérica aumentada? Porque está tendo degeneração de tecido muscular, está tendo miólise. Puta, está tendo miólise, né? Está saindo mioglobina à vontade, às vezes, na corrente sanguínea desse paciente. Então, eu preciso ver como que o rim está funcionando também. Porque a mioglobina, ela é nefrotóxica. E ela é liberada quando tem lesão muscular. Então, eu vou dosar o quê? Ureia, creatinina e potássio nesse meu paciente. Ver como está a função renal. Pá, potássio está alto, creatinina está alto, ureia está alto. Opa, o rim do paciente está pifando. Beleza? E por último, o sedimento urinário, né? Vou ver sedimentação urinária, mas aqui de ataque nesse paciente aqui, ureia, creatinina e potássio, já me livra do monte de BO aqui. Beleza? Vamos lá, esquema terapêutico para esse paciente aqui. Esse paciente ele recebe 100 mg de soro antiofídico de primeiro ataque, tá? Na criança, mesma coisa. E eu vou avaliando o tempo de coagulação, tá? Paciente não melhorou, pelo contrário, o paciente piorou, começou a ter depressão do sistema respiratório. O paciente evoluiu para um quadro neurológico pior, tá? Eu vou fazer outro ataque e vou avaliar. Tranquilo? E esse paciente vai ter o suporte ventilatório. Esse paciente aqui, dependendo da situação, dependendo do estágio que chega, é o camarada que eu vou ter que entubar e pôr no ventilador mecânico. Porque ele não está conseguindo respirar, porque está paralisando a musculatura. Está paralisando a musculatura intercostal e diafragma. Então, resumindo aqui, o paciente tem insuficiência respiratória aguda grave, porque afeta a musculatura respiratória. O paciente pode cursar com acidente vascular cerebral hemorrágico, né? Por causa de origem hemolítica também, degradação da parede do vaso, tá? O paciente pode ter injúria renal aguda, beleza? A injúria renal aguda na situação da cascavel
ela pode ser tanto pelo veneno, tá? Pode ser tanto pela mioglobina que está sendo jogada ali na corrente sanguínea do paciente, tá? E o paciente evoluir para uma insuficiência renal crônica, se ele escapar desse quadro aqui, tá bom? Aí o paciente já vai ter necrose cortical mesmo, então é aquele paciente que vai ficar na hemodiálise depois, tá? Aquele paciente mais complicado. E para fechar aqui, vamos falar dos acidentes com o elapídico, né? Com a cobra coral. A cobra coral ela é bem característica porque a ação do veneno dela é neurotóxica, tá? Então você vê uma afetação, né, a nível neurológico. Então tem uma atuação a nível da sinapse, né, mas também no próprio receptor de acetilcolina. Então bloqueia esse receptor de acetilcolina. Beleza? E o paciente pode ter tanto manifestações locais e sistêmicas como qualquer outro paciente lá. As manifestações leves, né, são dor, edema, tá? Eritema, parestesia. E a manifestação mais violenta desse paciente aqui, sistêmica, já é a ação neurotóxica mesmo, que é o que? A face miastênica, aquela face carente de expressão por causa da paralisia, tá, dos músculos faciais. Pitose palpebral bilateral, o paciente tem queda de pálpebra. Diplopia. Anisocoria, você avalia a pupila do seu paciente, está uma pupila dilatada, outra contraída. Uma está miose e outra está em midríase. Beleza? O paciente tem oftalmoplegia também, ó. O paciente tem paralisia do velo paladar, tem fasciculação. E por último aqui, a cereja do bolo de novo desse tipo de acidente, que é paralisia dos músculos intercostais do diafragma. É o mesmo paciente que vai receber monitorização e você vai ficar de olho se vai ter que ir para o tubo ou não. Beleza? Esse paciente aqui é a mesma coisa, vai receber 150 mg de soro antiofídico e você vai avaliar essa reação neurológica dele. Beleza? Então esse paciente, repouso, tá? Eu elevo a zona do corpo onde houve a mordedura para tentar aliviar o inchaço ali. Aí a gente vai falar assim, mas eu vou erguer onde mordeu, onde picou a cobra ali, não vai mais. Não, o veneno já foi inoculado, tá? Já foi absorvido. Não tem esse negócio de você levantar um membro que foi picado. Ah, não vou levantar o membro que foi picado, porque senão o veneno vai espalhar mais. Não, o veneno já foi inoculado, tá? Você tem que agora fazer é assistir esse paciente, soro antiofídico e suporte ventilatório para ele. Beleza? Esse paciente, você tem que deslocar ele para um centro de maior complexidade o mais rápido possível. Tá bom? Mesma coisa para os outros. Pega aqui a resposta renal do paciente, tá? Estou hidratando o meu paciente, eu tenho que ver quanto que está saindo também. Olho na urina, vê se essa urina não está começando a ficar uma urina de cor de Coca-Cola, aquela urina escura, aquela urina densa, tá? Cuidado, que esse paciente às vezes pode estar evoluindo também por uma injúria renal aguda. E, citando de novo, a insuficiência respiratória aguda grave, né? Tá? E aqui, não realizar, que não fazer nesse paciente, incisão, punção, descarga elétrica, cauterização, congelamento da pele, onde foi picado ali, tá? Não cauteriza isso aqui, nada, beleza? Não succionar nem pressionar o lugar da picadura, tá bom? Não realizar torniquete, não realizar injeções por via intramuscular. O paciente picado de cobra, gente,
É tudo endovenoso, tá? Não vai nada intramuscular nesses pacientes aqui. O músculo já está sofrendo, tá? Dependendo do veneno. Lembra lá? Tem ação miotóxica, né? O músculo já está tendo fibra sendo necrosada, fibra destruída. Então esse paciente aqui não vai receber nada intramuscular, tá bom? E o soro antiofídico, só pra gente saber de onde ele vem, né? O soro antiofídico, ele é uma solução purificada, né, de imunoglobulina extraída do plasma do cavalo. Então, o sangue desse cavalo ali é exposto, né, ao veneno e faz a purificação dessa imunoglobulina, beleza? Então nós temos tanto o soro antibotrópico, temos o soro anticrotálico e o soro antilapídico. E também nós temos os tipos de soro que são considerados soro polivalente. Soro polivalente é o soro botrópico crotálico, é o soro crotálico elapídico, tá? Em algumas situações, dependendo do hospital, a gente só tem soro polivalente. Fechou? Alguma dúvida, doutores? Tranquilo, né?